Assiste lá. Boa Fala, noite. Jorge. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, graças a Deus. Boa noite, pessoal, né? Boa noite a quem vai Quem tá ao nos vivo aí. acompanhar. A gente é uma live da Pastoral da Comunicação, né? Eu sou o Jorge Vicente, estou com o Antônio Dominique. Dominique, né, Antônio? É isso, né? Dominique, italiano. E a gente quer falar um pouquinho hoje sobre alguns impactos, algumas mudanças que houveram em função da quarentena, né? As celebrações que estão sendo online agora, as orações em família, o que mudou e o que vai mudar, né? As situações que vão mudar. E o Antônio vai nos ajudar a refletir um pouco isso, né? Como é que a gente vai usar? Como é que a gente vai usar? Isso acontece, pessoal. Isso é uma das coisas que acontece na quarentena, né? Então, a gente queria perguntar, Antônio, começar essa live fazendo uma pergunta para você, né? O Antônio, eu queria que ele contasse um pouquinho da trajetória dele, que ele contasse a especialidade dele um pouquinho. Ele nos ajuda na região, ele é especializado nessa questão de rede social, desenvolvimento de site, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho, Antônio, sua trajetória para que a gente começasse um bate-papo informal, nada formal, algo informal. Vão surgir dúvidas, perguntas, e a gente vai responder algumas coisas. Fica à vontade, Antônio. Vamos lá. Bom, eu sou o Antônio, sou do interior, sou de Catanduva, né? 400 quilômetros daqui de São Paulo. Estou perdidinho aqui em São Paulo já há mais de 20 anos. E tenho uma trajetória aí desde minha infância, né? Desde o início da minha vida. Pelo que eu me conheço, eu estou na igreja, né? Acompanho a igreja, sempre fui do grupo de jovem, pastoral da juventude. Hoje atuo aqui em São Paulo, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá da Vila Zate, do setor Pereira Barreto. Ajudo o pessoal da PASCOM, né? Da PASCOM Brasilândia, na coordenação. E sou ministro da Eucaristia lá, sou catequista junto com a minha esposa, né? Minha esposa e eu fazemos dobradinha, né? Somos ministros, somos da Pastoral do Batismo, da Pastoral da Família, somos catequistas, e agora ajudando na PASCOM, né? Ajudando a transformar um pouquinho a realidade, ainda mais agora, nessa época, que é uma situação um pouco atípica, né? Que a gente tá vivendo, e muita gente está indo de paraquedas nas mídias sociais, mas vamos tocar, vamos levar para frente, né? E sou designer, né? Sou designer, sou empreendedor, sou várias coisas. Vai começar a fazer. Começando hoje dessa live, falando um pouquinho dessa evangelização em tempos de quarentena, a gente vai ter mais algumas lives. Segunda-feira, nós vamos ter uma live com a Kátia, né? Especialista em redes sociais, que vai falar um pouquinho também desses impactos, vai falar um pouquinho da questão de notícias falsas, né? Nós vamos ter uma live falando um pouquinho como é que a gente fala em público, né? Quais as dificuldades de você falar em público, quais algumas técnicas da gente falar em público. Nós vamos ter algumas lives sobre orientações de saúde em relação ao Covid, e é uma série de questões de saúde, né? Nós vamos ter uns vídeos falando sobre esse tempo de quarentena em casa. Como é que a gente se alimenta de uma forma correta, né? Como é que a gente não engorda, né? Porque a quarentena está virando assim, né? O regime da lua, né? Então, ela vai dar algumas dicas através de um vídeo de como a gente se higienizar alimentos, como a gente se alimentar. Então, e além disso, a gente pede para que
para que as paróquias, as pessoas que estão acompanhando, que nos passem informações, que nos passem programações. A gente vai lançar um mapa da programação de todas as paróquias. A gente já está postando, mas vai ter um mapa um pouco mais completo sobre isso. Então, a ideia é que a gente possa interagir, né, e mostrar o que as paróquias estão fazendo. Hoje a gente teve à tarde a oração retransmitida com o Padre Reinaldo na Nossa Senhora das Graças, Carolina, e à noite agora a missa com o Padre Dirceu na Nossa Senhora Aparecida da Vila Zate. Amanhã nós vamos ter algumas coisas, tivemos o terço lá na Nossa Senhora da Expectação. Então a ideia é que a gente possa compartilhar. A gente vai ter na segunda-feira o lançamento do nosso canal do YouTube da região. Vai ser uma web TV que vai ter essas programações. Vai ter essas programações, mas ela só vai conseguir andar com um apoio de todos, quem possa nos mandar conteúdo, enfim. A ideia de uma web TV é que seja produzida pela própria região, né? Que a região nos passe informações e nos passe as coisas. E antes de iniciar uma pergunta para o Antônio, eu queria parabenizar todos os padres, né? Todos os agentes de PASCOM e agentes de comunicação, que não necessariamente são PASCOMs, mas são agentes de comunicação, que têm se desdobrado para fazer acontecer as celebrações, os terços, os grupos de oração, terço dos homens, enfim, parabenizar. Eu acho que a gente está entrando numa nova era agora, em que a gente veio a questão da rede e não vai ter mais volta, né? Lógico que está todo mundo muito maluco para sair, ir na igreja, ajoelhar, rezar, mas é uma grande oportunidade agora da gente rezar em casa, da gente rezar pelo outro, da gente compartilhar conhecimento, e é um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Então, a primeira pergunta, Antônio, é assim, a gente sabe que tem muitos padres, tem muitos que não tinham esse costume de fazer essas celebrações. E a gente nota que, assim, que dependendo do lugar, através da dificuldade, elas estão saindo. Na sua opinião, o que você acha que, a partir de agora, vai acontecer com as paróquias em relação com as mídias sociais? Bom, assim, Deus não erra, né? Às vezes é preciso acontecer algumas coisas para a gente entender, para a gente começar a trilhar um caminho novo. Muitos padres têm aversão, têm dificuldade com mídias sociais, mas no momento exigiu isso. Então, ou se adapta ou está fora. Ponto. Né? A partir de hoje, tudo que a gente conhece, tudo que a gente viu até hoje, já não existe mais. Né? E a importância disso hoje, a importância desse fato de estar online é grande porque a gente percebe quando a gente faz uma missa, transmite uma celebração, né? A gente vê a quantidade das pessoas, a gente vê a vontade das pessoas, como você falou agora há pouco, né? Dá uma vontade de estar lá. Para a gente, por exemplo, que é ministro de Eucaristia, catequista, tem a nossa turma que ia fazer catequese agora, né? Mas nós também estamos, a Priscila e eu, nós nos conectamos com eles, fazemos lives com eles, né, conversamos com eles, já fizemos uma catequese online com eles, para tentar levar, né, para não deixar essa ausência. E a importância disso, para as igrejas, não tem mais volta. Né? Não tem mais volta. As igrejas vão ter que entender que elas dependem da mídia social, elas dependem das redes sociais, e também que não é uma coisa ruim. Muitos padres têm aversão porque acham que a mídia social é uma coisa ruim. Não, a mídia social é uma mídia social. O uso que vai ser feito dela é o que vai dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Né? O uso que se faz é que realmente determina o que é. Eu acho que a partir de agora não tem mais volta, as igrejas têm que realmente se acalmando nessa situação, dando uma acalmada, com a graça de Deus, quando voltarmos, eu acho que as igrejas têm que se preparar, se esquematizar, montar as equipes de PASCOM, pegar as equipes de PASCOM, dar realmente uma atenção maior, porque, na verdade, somos nós, PASCOM, né, que estamos segurando essa onda agora, ajudando de um jeito ou de outro,
E quem não é da Pascom e está fazendo isso, é da Pascom, sem saber que é da Pascom, tá? E está participando com a gente. Então, depois nós temos aí muitas pessoas que já estão trabalhando aí, fazendo o papel de Pascom, que a gente já tem que trazer para a formação e para trabalhar mais de perto, né? Mas eu acho que não tem mais volta, não. Inclusive, esse momento é o momento que a gente está realmente tentando fazer um cadastro das pessoas que estão envolvidas para que a gente possa ajudá-las, dar apoio, enfim. A gente tem bastante conteúdo, não só nós, mas a igreja como um todo, ela tem muito conteúdo para dar. Esse ano, o Pascom em Ação vai ser na nossa região, né? Está marcado, então, assim, é um evento arquidiocesano que vai ser feito aqui. Então, é uma grande oportunidade de a gente mostrar a comunicação como um todo para a nossa região, né? Sim, e, Antônio, uma das coisas que a gente vê, que foi muito bonito na Semana Santa, os padres saíram com o Santíssimo, recolheram alimento, lógico, com os cuidados, né? Todos os cuidados que são orientados pela própria igreja, enfim, mas foi muito bonito a questão da criatividade dos padres e das pessoas. As pessoas postaram fotos rezando em suas casas. Então, uma das coisas que eu queria perguntar para você é assim, é um grande momento agora da gente compartilhar conhecimento, né? Existe um exemplo muito, assim, tem muita gente aproveitando do momento para tirar proveito pessoal. Seja ele vendendo coisas caras, enfim. E é um grande momento agora da gente tentar ajudar um ao outro. Criar... meu filho aqui. A gente tentar criar... a gente tentar criar um ciclo de compartilhamento de conhecimento. Você, né, como especialista em rede social, você acha que... você está sentindo isso? Você acha que é possível isso? A gente está fazendo agora um compartilhamento de conhecimento. Não necessariamente o que você está falando, as outras pessoas também têm esse conhecimento que podem compartilhar também. O que você acha que a gente pode fazer para aumentar esse compartilhamento de conhecimento? Um com os outros, né? O que eu posso fazer pelo outro? Não estando junto, que é o mais difícil. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer pelo outro? Bom, vamos lá. Fazer pelo outro, né? O próprio Evangelho diz, né? O Evangelho da Samaritana, do bom samaritano. Não tem sentido você falar que é da igreja, falar que é da Pascom, falar que é cristão, se você não faz as coisas para o outro. Já começa aí. Né? O primeiro ponto é esse. Se você está na igreja, se você está evangelizando, se você é cristão e não faz pelos outros, não faz pelo Cristo presente na presença de cada um, já está errado, né? Já está completamente errado. Então, tudo que você for fazer hoje, você tem que fazer pensando no outro, para agregar, para mudar a vida do outro. Hoje, a gente vê, infelizmente, como você falou, muita coisa ruim. Parece que só tem desgraça acontecendo, né? Mas hoje eu vi uma notícia no jornal. Eu subi para arrumar a cama, a gente arruma a cama, né? A gente lava a roupa, a gente passa a roupa, faz tudo em casa. E eu estava ouvindo o jornal e vi na CPTM o pessoal trazendo de carona dos trens umas máscaras que foram produzidas em empresas que os funcionários estavam parados, aquelas máscaras, né, que tem aquela parte de acrílico aqui na frente, estão doando 1.000 máscaras, entendeu? Para o pessoal da saúde, os EPIs, né? E aquilo me deu, eu fiquei até emocionada, porque, assim, são pequenas coisas boas que acontecem que não são mostradas, né? A desgraça hoje tem mais valor, tanto financeiro, como pessoal, como político, do que as coisas boas. Nós, como cristãos, como evangelizadores, e nós da Pascom, que estamos assumindo esse papel hoje, nós temos que pensar uma coisa muito importante. Nós temos que levar o evangelho, e o evangelho é vida, né? Nós temos que levar a palavra viva. Não adianta eu querer fazer uma coisa em nome da igreja, porque assim,
Eu vou te fazer uma perguntinha agora, Jorge. Quando você está, por exemplo, quando você faz alguma coisa, vou inverter a situação. Quando você publica alguma coisa numa mídia social, como o Pascom, você está dando... é você que está falando, concorda? Sim. Não. Na verdade, assim, quando eu publico alguma coisa, quem está falando é a igreja. É a igreja. Então, é a responsabilidade nossa de falar pela igreja. Então, às vezes, quando a gente está falando desse desafio da quarentena agora, o que a gente está passando, né, Antônio? O que a gente está compartilhando, que a gente está levando o nome da igreja, seja da sua paróquia, né, seja da sua comunidade, você está levando o nome daquela paróquia, o nome da região, o nome da igreja católica. Então, a responsabilidade de dar uma notícia, de passar uma informação, ela é muito grande, né? Porque se acontecer algum problema, que seja ele jurídico ou não somos nós que vamos responder, né? É a igreja como um todo que vai responder. Então, essa responsabilidade é muito grande, né? E assim, muitas pessoas não entendem isso, né? Muitas pessoas acham que você simplesmente dá a sua opinião sobre aquele assunto da igreja, é a sua opinião e pronto. Você tem que entender, em primeiro lugar, que a sua opinião você guarda para as suas mídias sociais. E a opinião da igreja, o trabalho da igreja é o trabalho da igreja. Você nunca deve colocar a sua opinião pessoal sempre no lugar da igreja, né? Porque ela é sua. E a igreja pode não compartilhar disso, ou você pode não compartilhar disso, mas eu já vi gente fazendo críticas em mídias sociais que me chateou muito, né, com relação a alguns assuntos. Por quê? Porque a pessoa mistura uma coisa com a outra, a opinião dela com o trabalho da igreja, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, o que você falou é muito importante, tem que ter muita seriedade, porque você está comunicando o evangelho e com o aval da igreja. Então, nós, comunicadores, nós temos que levar, de preferência, né, compartilhar coisas boas, conhecimento, coisas que façam o outro crescer. Não adianta eu compartilhar uma coisa, como a gente está vendo muita porcariada aí, né, o pessoal compartilhando de tudo. Não adianta eu compartilhar isso e acabar destruindo e afetando outras pessoas. Né? Nós temos que ter a sensibilidade de que nós temos pessoas que nos foram dadas para ser cuidadas, porque nós somos evangelizadores, né? Como Jesus disse, né? Dos que me foram dados, eu não perdi nenhum. Então, que a gente não perca nenhuma dessas ovelhas, porque é responsabilidade nossa. Somos corresponsáveis, né? Na evangelização e no anúncio do reino. Então, dentro dessa situação, compartilhar o que for necessário, o que for de informação de utilidade pública, mas de preferência coisas que façam o outro crescer, palavras de vida, exemplos de vida, exemplos de solidariedade que muita gente acaba deixando de lado na última hora, né, por outros motivos, mas nós temos que ter essa sensibilidade. Né? Isso é verdade, Antônio. Nosso trabalho é muito importante. O que você está falando é importantíssimo, um dos exemplos bacana que eu vi, eu não vou falar o nome de paróquia, até, né, uma das paróquias que eu ando acompanhando, eu vi uma imagem que um padre postou de uma senhora com a filha ajoelhada em frente à igreja com a porta fechada rezando. Então, até esse processo de quarentena, ele despertou nas pessoas uma espiritualidade maior. Então, assim, a pessoa saiu da sua casa, foi até a porta da igreja, e o padre comentava que aquilo cortava o coração dele de não poder abrir a igreja. Só que, ao mesmo tempo, ele falava que a igreja familiar, a igreja do coração está aberta na família, né? E nós, como pastoral da comunicação, a gente quer ajudar a fazer esse elo de ligação entre as pastorais, padres, família. E essa é a ideia. E aí, Antônio, eu quero entrar numa questão, para você, uma questão mais técnica, né? A gente lançou e mandou uma cartilha de algumas informações de transmissão ao vivo, né? Uhum. E a gente
a gente está mapeando, ontem mesmo nós mapeamos todos os Facebooks da região, um por um, né? Entramos um por um, e a gente acabou notando que existem transmissões de missas, de celebrações que não são dentro de uma página da paróquia. Ou é um grupo, ou é na página pessoal do padre, ou em alguma outra página. Então, qual que é a orientação técnica, né? Nós, como Pastoral da Comunicação, ter uma página oficial e transmitir pela página da paróquia, a identidade da paróquia. Então, para você, como especialista em rede, ter essa identidade da paróquia, o que significa? Bom, em primeiro lugar, a identidade é o RG, né? É o nosso RG lá, que vem com o nosso nome, o número do registro, a foto. A identidade visual já começa aí. Quando você vê um logo, um símbolo de uma marca famosa, você já reconhece na hora, né? A identidade visual, ela existe para isso, para que o público, para que as pessoas identifiquem aquela empresa, aquele serviço, aquele produto. Na igreja, não é diferente. É a forma de como a igreja vai falar para o seu público. A identidade visual engloba a parte de logomarca, né, a parte de logo da igreja, a parte de textos, porque não adianta nada também eu colocar um texto genérico para todas as paróquias. A partir de agora, todas as paróquias vão falar nas redes sociais assim, porque não funciona assim. Cada lugar, cada comunidade, cada paróquia tem a sua linguagem, né? Não adianta eu querer misturar as coisas, mas a necessidade da paróquia ter uma página para que isso aconteça. Por quê? Porque aquela página vai ficar caracterizada, você vai pôr o logo da igreja, você vai pôr as fotos da igreja, você vai subir tudo que é informação da igreja, porque, na verdade, o que está sendo feito ali, naquela paróquia, não é do padre. A transmissão não é do padre, as fotos da paróquia não são do padre, não são das pessoas que estão fazendo, do Joãozinho, do Pedrinho, de quem quer que seja. Aquilo lá é da paróquia e da comunidade. Então, tem que ser uma coisa centralizada para que não se perca informação. Quando a Nossa Senhora Aparecida fez os 50 anos, né, o jubileu, nós tivemos um problema sério em levantar muitas informações antigas, porque nós não tínhamos um banco de dados, nós não tínhamos, assim, um lugar para você catalogar, para você buscar essas informações. De um tempo para cá, quando nós começamos com o Facebook da paróquia, nós temos lá listado todas as missas, todas as celebrações, todas as festas, tudo que é importante, todas as fotos, os paroquianos que participam, né? E esse é um lugar onde as pessoas vão encontrar as informações da paróquia. E a paróquia tem que ter aquilo lá. Por quê? Porque um dia que o padre sair, né, não vai ter mais aquelas informações, porque o padre levou embora. O dia que o paroquiano sair, ou por algum motivo resolver não compartilhar mais, a paróquia não vai ter aquilo lá, a comunidade perdeu aquela informação. Então, essa informação, ela pertence à comunidade, à igreja, à paróquia, né, no caso. Então, a gente precisa depois, a gente vai traçar uma questão de identidade, uma questão de necessidade, que é um projeto que a gente já tem, né, com a Pascom aqui da região, de trabalhar com mídias sociais. Eu estou vendo que muitas paróquias hoje também não utilizam o Instagram, né? Isso é importante, por quê? Porque você consegue transmitir missa no Instagram e você consegue transmitir missa no Facebook, quando você não tem um programa que faz essas duas transmissões, né? Com 2 celulares você faz isso. Muita gente que está no Facebook não está no Instagram, e muita gente que está no Instagram não está no Facebook. Então, nós temos que pensar de uma forma de atingir mais essas pessoas. E é onde a identidade da paróquia entra, é onde a necessidade de uma organização da paróquia, pessoas responsáveis por aquilo, né? No nosso Facebook lá da ZAT, somos só a Priscila e eu que mexemos, né? Nós temos a Shirley, que nos ajuda na transmissão dos vídeos, mas nós temos a parte de postagem, a parte de responder comentário, tudo isso, somos nós que fazemos. Por quê? Porque você tem que gerenciar, tem que ser centralizado, o padre tem que saber com quem ele está falando, as pessoas têm que saber que elas estão falando com a paróquia.
Então, nós respondemos em nome da paróquia. Então, isso é o que tem que ficar claro. Todo esse material, tudo que é gerado, não é do padre, não é do paroquiano, é da comunidade. E tem que pertencer à comunidade. Isso é verdade, Antônio. Inclusive, pessoal, quem está nos acompanhando, foi possível fazer essa transmissão com 2 pessoas em lugares distintos, através de um aplicativo de streaming que o Antônio encontrou, e que nós vamos montar um manual para que a gente possa mandar para vocês, para as paróquias, para que possa se fazer a transmissão com mais pessoas. Então, a gente utilizar a tecnologia, né, a nosso favor, a favor da evangelização. Então, o Antônio está montando deixa só aqui, a Thaís colocou aqui, a página da paróquia precisa ser um espelho da vida da comunidade. É uma realidade isso. Exato. Né? Obrigado, Thaís. Exatamente. Obrigado, Thaís, pela pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode nos enviar, né? Que a gente... E essa questão da tecnologia, a gente vai mandar também, ao longo da semana, nós vamos mandar alguns aplicativos de transmissão ao vivo, algumas formas de fazer, é o que a gente sempre conversa. Você não precisa ter um equipamento profissional, você com seu celular, você consegue fazer, você consegue evangelizar. Teve paróquias que fizeram adaptações das transmissões num tripé de microfone, e foram se virando, né? Eu já vi celular preso, vi foto de celular preso com um elástico amarrado, né? Exatamente. Isso prova que não necessariamente você precisa ter o melhor. O feito é melhor que o perfeito. Você fez de um jeito, usa o que você tem, né? Não ficou bom, não ficou legal, começa. Depois você vai se preocupar em mudar. Lógico que tem que ter uma qualidade, tem que prestar atenção no que está fazendo, não pode ser bagunçado, porque não é para você, é para Deus. Para Deus, Deus merece coisa perfeita, coisa boa. A gente precisa... Né? E é uma coisa que a gente sempre fala, a gente é um constante aprendizado. Não significa que quem faz parte de uma coordenação regional tem mais conhecimento do que alguém que está na paróquia, não. Pelo contrário, a gente está em constante aprendizado. Né? Esse programa a gente conseguiu hoje para fazer essa live para 2 pessoas, e dá até para 9. Então, Antônio, uma das perguntas para a gente avançar um pouquinho, a gente tem o Facebook, o Instagram, o YouTube, e tem outras N ferramentas para transmissões que a gente pode usar, mas as 3 são as mais utilizadas. Mais importante. Facebook e Instagram se integram, né? E tem o YouTube. Então, assim, a gente está percebendo, o Facebook ele está muito lotado, então ele está dando instabilidade nas transmissões. Então, muitas das paróquias estão abrindo o canal no YouTube agora, que a gente está ajudando, tentando divulgar para que cheguem a uns 1000 inscritos para que a transmissão possa ser feita. Existem alguns aplicativos que permitem essa transmissão, só que baixa a qualidade da transmissão. Então, ter os 1000 inscritos é importante para que a qualidade seja, né, boa, e que ele libere também a transmissão via celular. Antônio, Facebook, Instagram e YouTube, o peso delas para as paróquias terem. O que você acha? Bom, eu acho assim, a questão do Facebook estar super lotado, isso é geral, não adianta, tá todo mundo, se você for olhar agora, tem um caminhão de lives acontecendo, e dependendo da quantidade de pessoas que tem na sua região, naquele momento da sua celebração, acessando a internet, assistindo uma live, jogando, fazendo alguma coisa, isso influi nas conexões. Não é só a questão do Facebook estar ruim, mexe no link do sistema de provedor de internet também, que sobrecarrega, né? O que a gente faz? A nossa celebração lá durante a semana é às 7 horas. É um horário que foge um pouco das outras. A maioria começa às 8, começa às 7h30, nós começamos às 7. A missa de quarta e sexta ela é mais curta, né? Por volta de meia hora, 40 minutos. Então, o que acontece? Nós começamos a transmitir um pouquinho antes. 5 minutos antes, a gente começa a ligar, começa a pegar o link, para não ter problema. Uma das formas é pedir para o padre colocar a missa num horário alternativo também, tentar mudar um pouco o horário. Às vezes, 15 minutos faz a diferença, né? Facebook, Instagram e YouTube.
Facebook e Instagram são do titio Mark, né? Então, não tem problema. Agora, YouTube e Instagram e Facebook não se falam. Eles se odeiam, são concorrentes, não querem saber, é aquela coisa comercial. Depende muito do público que você tem. Né? Facebook, todo mundo tem Facebook, ou a maioria, né, das pessoas. Instagram, a mesma coisa. O que eu falei de transmitir com 2 celulares, às vezes no Instagram e no Facebook, isso agrega muito. De repente, se cair a conexão no Facebook, você tem a do Instagram que está segurando. A do YouTube, ela é um pouco complicada, por quê? Porque você precisa dos 1.000, né? Dos 1.000 seguidores lá, dos 1.000 participantes do canal, para você conseguir transmitir. E ainda tem um outro problema. Todo mundo vai acessar o YouTube, vai saber achar a sua transmissão ao vivo no YouTube. Tudo bem que você pode compartilhar o link, né? Mas e quem não tem o YouTube, quem não gosta, quem não sabe acessar, conhece mais o Facebook. Então, eu acho que cabe muito de cada paróquia analisar o que é melhor. Fazer meio que uma enquete, aproveitar e fazer uma enquete com os paroquianos, agora online mesmo, pelo Facebook, pelo Instagram, dá para fazer isso. Você faz uma enquete sabendo qual é a melhor mídia. Você gostaria de assistir a missa onde? Aqui ou aqui? Né? Para fazer uma peneirada e tentar descobrir qual é a melhor mídia para você focar naquela mídia. Porque quando você sai de uma e vai para outra, quantas pessoas que estão no Facebook que sabem que vai ser transmitida só no YouTube? Entendeu? Então, a paróquia tem que pensar muito, o pessoal que está cuidando disso, o padre que está cuidando disso, tem que pensar muito bem se for mudar de estratégia, porque às vezes não vale a pena. Né? Às vezes você dá um tiro no pé, porque você muda e as pessoas não conseguem mudar junto, as pessoas não acompanham junto, né? Então, fica aquela sensação de, poxa, está faltando alguma coisa. Mas eu acho que cada um tem que analisar. Hoje, o mais usado é Facebook e Instagram. Às vezes compensa mudar o horário da transmissão para não pegar o pico, né? Antônio, tem perguntas aí no Facebook. Tem o Rodrigo, lá da Cristo Rei. Deixa eu ver só nesse período de quarentena, a Thaís falou, tivemos que virtualizar de uma hora para outra. A criatividade foi o máximo para fazer rolar conteúdos que cheguem com qualidade para a comunidade. O grande receio desse período é que os paroquianos se sentissem desamparados nesse momento de distanciamento físico. Graças a Deus existe a tecnologia. Graças a Deus. É por isso que eu falo que Deus não erra, né? Mas diga aí, Jorge. Vamos lá. Eu tenho antes de falar, tem uma experiência da paróquia São José de Perus, que eles abriram um canal para os paroquianos ligarem para o padre. Seja para orientação espiritual, seja para uma série de coisas. Então tem um canal via telefone para que as pessoas possam falar com o padre. O padre Tchê lá está atendendo. Então eu acho que é bacana. Você vê que são coisas que as paróquias estão fazendo que é criatividade, né? Então acho que a gente chegou no momento agora que a criatividade está indo. O Rodrigo da paróquia Cristo Rei, eles recentemente tiveram 1.000 inscritos, né, para fazer a transmissão. E aí ele conversou comigo sobre a questão de áudio, né? O que acontece nas paróquias hoje? Aquele eco, né? Mesmo que você ligue na mesa, não tem ninguém, é aquele eco. E a gente tem uma opção de um microfone, é um microfone muito simples, custa R$40, que você liga ele direto no celular, e ele é como se fosse um microfone boom, ele capta o som do ambiente, só que ele não pega o eco. Então, semana que vem, na live sobre transmissão ao vivo que a gente vai fazer, nós vamos mostrar a questão do áudio, opções, né? Existem kits, você vai gastar R$150, que é básico. E esse microfone é muito... entregar em casa, não precisa ir buscar. Então, dá para entregar, então isso é muito simples. Então, Rodrigo, a gente, semana que vem, nós vamos fazer essa... talvez seja uma live mesmo, ou talvez a gente já solte um vídeo, tecnicamente mostrando como faz. Né? Então, essa é a ideia. Como semana que vem, a gente vai soltar um material, que é um material de como você fazer reuniões nas paróquias online produtivas. Como você ser produtivo online, né?
Como você ter uma reunião de 40 minutos, conseguir tratar os assuntos, conseguir ter plano de ação, conseguir definir datas, conseguir definir responsáveis, a gente vai lançar um manualzinho, que esse manualzinho vai ser destinado. Então, Rodrigo, é uma das questões que a gente vai tratar semana que vem. Tem mais algumas perguntas, né, Antônio, que você quer responder? Tem uma aqui da senhora Priscila Rocha. Acho que eu conheço essa pessoa. Acho que eu conheço, viu, de algum lugar. Boa noite. Descobrimos nesta época como estar perto dos paroquianos e como ser igreja no dia a dia das pessoas pela nossa criatividade e sensibilidade através de atividades e mensagens diárias. Vejo um esforço bacana disso. Acho que vale aqui citar a importância de ter uma rotina de interação nas publicações. Isso também, por isso que eu falo da página C da paróquia e ter a pessoa responsável, né? Você criar, não adianta você ter mídia social e você não fazer a coisa acontecer. Por exemplo, se você olhar os comentários da missa, da ZAT, eu estou falando muito da ZAT porque é a experiência que eu tenho, tá? Todos os comentários tem lá um coraçãozinho de amei, tem uma resposta. Por quê? Isso durante a missa. Como que a gente faz isso? Mágica. A gente aperta um botão lá e o Facebook responde tudo para a gente e resolve. Brincadeira, né, gente? Não existe isso. Então, a Priscila está lá transmitindo, ou a Shirley, hoje a Shirley estava transmitindo antes da gente começar a live aqui. Eu estava lá em cima com o computador assistindo, participando da missa e ticando lá os comentários, respondendo, dando respostas, pedindo oração, agradecendo, interagindo com as pessoas. E isso deve ser feito dentro da página também, né? Não adianta nada, por exemplo, você ter uma página, a pessoa te manda lá uma pergunta sobre alguma coisa e você não responde, você deixa lá e você larga. Às vezes tem um comentário que a pessoa quer fazer, uma ajuda que a pessoa precisa de uma informação e você não responde. Não adianta nada você ter a mídia, você tem que fazer a mídia funcionar, né? E é verdade, Antônio. Assim, a gente tem vários exemplos. A Kátia já tem uma colocação bem bacana aí, e aí eu vou citar, eu estou citando exemplos de paróquias. Por exemplo, eu recebi a programação ontem da Cristo Rei. Tem Terço dos Homens, tem grupo de oração, então foi feito uma programação inserindo os grupos da paróquia. Então, assim, eu achei muito bacana. Assim como outras, por exemplo, Santa Cruz de Itaberaba, o padre Edmilson, ele tem um quadro que ele faz, que é contando umas historinhas. Então, assim, a Kátia mencionou muito bem aí a questão da programação. Quando a gente tem um planejamento, uma programação online, isso é muito bacana, assim, isso a gente fica... a Kátia é especialista nisso. Se você olhar o Facebook da Rádio 9 de Julho, você vai ver que é muito bem estruturado, que é muito bem organizado, que as postagens são certas, enfim. Então, Kátia, eu acho que não sei se você quer comentar, Antônio, sobre essa colocação, eu achei muito bacana, que é uma coisa que a gente tem que fazer, realmente ter essa programação, né? Porque assim, se você não fizer uma programação, a pessoa vai acessar a sua mídia no horário da celebração. E ela só vai lembrar que a mídia social da paróquia existe na hora da celebração. E, assim, a mídia social ela é muito rica, muito poderosa. É um instrumento de evangelização muito grande, onde você pode alcançar muitas pessoas. Então, se você só usar para transmitir missa, você está subutilizando esse espaço, esse potencial todo, né? A gente tem que usar esse potencial para realmente agregar, para fazer a coisa crescer, para atingir mais pessoas, né? E assim, com responsabilidade, como a gente já falou, e com continuidade. Não adianta você só fazer uma vez ou outra. O Facebook, ele tem uma vantagem que você programa todas as postagens. Se você quiser sentar um dia e fazer postagem para um ano, você vai conseguir fazer essa programação. Ele vai programar todas as suas postagens, tá? Quantas você quiser, para que data você quiser e para o horário que você quiser. Então, não é necessário você estar entrando todo dia e fazer isso. Você programa suas postagens, o Instagram ainda, infelizmente, não tem isso, mas o Facebook tem. Programa todas as suas postagens, monta uma planilhinha, olha, eu quero isso tal hora, isso tal hora, isso tal hora. Junta todo o material e vai programando essas postagens.
que você não tem depois preocupação. As nossas postagens do Facebook da paróquia são assim, chegou aquele horário, elas disparam, a gente não tem preocupação. Eu só tenho a preocupação de sentar no final de semana, juntar todo o evangelho do dia, juntar todo o santo do dia, e montar as postagens e começar a colocar. Programo tudo, ele faz o trabalho para você. Aí não fica uma coisa vazia. Às vezes, um post que você faz, ou uma mensagem que você faz, que pinga lá durante o dia na rede social da pessoa, no Facebook da pessoa, pode mudar a vida da pessoa naquele dia, entendeu? Então, é essa mentalidade que a gente tem que ter, usar todo o poder da mídia social, não deixá-la ociosa. Tem um comentário aqui da Eliana falando sobre o message, né? Das paróquias ficarem espertas nas mensagens do message, né? Sempre pede informações por lá. Isso é importante, a gente está sempre ligado, sempre atualizado para responder. Por quê? A gente fez um estudo, uma época atrás, de paróquias que tinham um site, né? E a gente mandava um e-mail fazendo uma pergunta. Demorava 2 meses para ter uma resposta. Então, a Kátia, ela fala uma coisa que é verdade, né, Kátia? Você está ouvindo a gente aí? Que a gente tem que ter uma resposta rápida, a gente tem que ser organizado, a gente tem que dar avisos com antecedência para as pessoas se programarem, e é um aprendizado. A gente aprende muito com quem conhece, né? E eu queria fazer uma sugestão, Antônio, que nas próximas lives, as pessoas que estejam aqui participando, que quiserem interagir na próxima, de repente, eu quero participar da próxima, um dos interlocutores, que tem como a gente colocar mais pessoas, que mandem no inbox para a gente e a gente inclui. Né? Tem um roteirozinho, acho que é importante não ter só 1, 2 ou 3 pessoas, mas que as pessoas que estão aqui da região possam partilhar, né? De repente está aqui, Eliana, estou falando de você, que você está aí no meio. A Eliana quer participar da próxima, quer ser interlocutora. Manda pra gente, a gente inclui, né? Eu acho que a gente é o ciclo do compartilhamento de conhecimento e de informações, né? Então, segunda-feira vai ter a Kátia, né? Desculpa te cortar. Pode falar. Para as pessoas começarem a se acostumar a fazer. Porque, assim, quem não fizer isso daqui para frente, o futuro das mídias sociais, do marketing digital, das vendas, de tudo, vai ser mídia social, vai ser vídeo, né? Porque o vídeo é fantástico, né? Ele já resolve o problema ali na hora. Então, quem quiser participar, vem participar com a gente. Vem participar, vem intermediar, vem fazer pergunta ao vivo aqui, até mesmo para se acostumar, para pegar a manha do negócio, para poder estar fazendo na sua paróquia. Vamos fazer disso aqui uma escola, vamos fazer disso aqui um espaço onde todo mundo participe. É só querer. E para a gente está dando 45 minutos de live, para a gente começar a finalizar, né, Antônio? Eu queria fazer um convite a todos, né? A Pastoral da Comunicação, ela está em constante atualização e constante reestruturação. Que quem se sentir à vontade de nos ajudar, e eu digo ajudar, indo para a sua paróquia, tentando ajudar na sua paróquia, a gente tentando dar apoio, que fale com a gente, que se tenha contato com a sua paróquia, fale com a sua paróquia, converse com o seu padre, né? Às vezes a gente ouve muito assim, o padre não quer. O diálogo, né? A gente sempre pede para que o diálogo seja a primeira coisa com o pároco, né? Se o padre, ou se eu, se o Antônio, qualquer pessoa, não entende que a pessoa que quer trabalhar comigo tem seriedade, sabe daquilo que está falando, dificilmente a gente vai ter ele vai ter uma receptividade muito grande sobre isso. Então, Antônio, para a gente poder finalizar, eu acho que não tem, pelo que eu vi, não tem mais comentários, não tem mais pergunta. Eu queria deixar um convite para para segunda-feira, às 20 horas, né? A gente vai fazer. Quem quiser ser interlocutor dessa live com a Kátia, manda para a gente já cadastra, manda o link. E eu gostaria que segunda-feira não tivesse eu e o Antônio aqui, talvez. Tivesse duas pessoas da região que pudessem fazer interlocução com a Kátia. E assim, a gente vai ter com o Roberto, que vai falar sobre a questão de falar em público, nós vamos ter com o pessoal da saúde, que a gente possa compartilhar isso. Então, fica o convite para que vocês possam ajudar, fica o convite para que possam dar sugestões,
Se hoje, por exemplo, teve alguma coisa que vocês acharam que poderia ter sido melhor, bota aí, manda pra gente, né? A gente queria agradecer muito a todos que puderam estar aqui. A gente queria fazer um bate-papo falando um pouquinho da comunicação, não como uma live, uma aula, enfim, né? Eu acho que a ideia é a gente fazer esse compartilhamento. Não nada, gente, eu sou curioso. E eu queria agradecer o Antônio por se disponibilizar a dar um pouquinho do conhecimento dele, né? Enfim, a gente vai ter muita novidade, gente, mas a gente só vai conseguir implantar essas novidades com o apoio de todos, né? E quando eu digo apoio, é muitas vezes chegar e falar para assim, vocês estão fazendo errado. É legal vocês fazerem assim. Esse é o melhor apoio que a gente pode ter também, né? De falar para nós o que a gente pode melhorar, né? E quando a gente fala para nós, não é o Jorge, não é o Antônio, é para nossa, para a região, para a igreja como um todo. Eu queria deixar um agradecimento hoje, em termos de apoio para a Pascom Arquidiocesana como um todo, do próprio Dom Devair, né? Que ele está disponibilizando uma série de coisas para a gente. Enfim, a gente está bem alinhado. Abertura, né? A abertura, a ajuda, o apoio, e por estar defendendo a Pascom também, né? Que é uma área difícil de se trabalhar, né? Até aqui, alguns padres, né? Tem muito padre que está mandando mensagem, tem padre que está se desdobrando. Então, assim, você é o padre que estiver acompanhando, você que tem o seu padre, fala para ele que o trabalho dele está sendo muito importante para a comunidade e as pessoas que estão apoiando, né? E eu quero, para a gente finalizar, Antônio, para mim te passar a palavra, eu queria fazer um desafio para nós, né? Esse final de semana, tira uma foto, pegue uma foto do seu pároco, pegue uma foto de você fazendo alguma coisa, de você compartilhando conhecimento, de você mandando uma mensagem para alguém, de você mandando um vídeo, de mandando comida, enfim, aquilo que eu estou fazendo para o outro. Posta essa foto, compartilha lá na região. A gente vai criar um post, o que eu compartilho com o outro. Posta lá. Né? O que a gente pode fazer? Isso vem também aqui de encontro com o que a Priscila falou, né? Para deixar dicas de como ser solidário pela comunicação. Uma das coisas que dá para você fazer pela comunicação, está tendo uma entidade que está precisando de um alimento e que precisa... Eu não tenho dinheiro, mas eu sou cara de pau, eu sei fazer vídeo. Eu vou fazer um vídeo, eu vou postar na minha rede social, vou pedir ajuda, vou angariar, entendeu? Uma outra forma de ser solidário é quando você pegar alguma fake news. Chama aquela pessoa no privado, fala assim, olha, amigo, é fake news, não esparrama isso, que é perigoso, é complicado, entendeu? Então, formas de você poder estar levando a palavra durante o dia, ao invés de você ficar falando, discutindo, brigando por causa de política, de um monte de coisa, mandar uma mensagem. Tem uma amiga nossa das antigas, vou dar a ideia agora, a Pastoral da Juventude, a Patrícia, que é madrinha nossa de casamento, todo dia, ela e o pai dela, eles cantam na missa todo dia. Eles sentam e gravam uma música, os dois cantando, e distribuem no WhatsApp para todo mundo. Então, todo dia, naquele horário, tem aquela música que a Patrícia manda, a Paty manda para todo mundo, e às vezes te alegra o dia, às vezes é muito bom você ouvir, às vezes te renova a fé. Então, são coisas simples, né? Um áudio que você faz, o professor Marcos, da Pastoral da Saúde, gravou um podcast para a Pastoral da Saúde. Nossa, você ouvindo, aquela voz calma dele, te dá uma paz, você fica tão tranquilo, é tão gostoso. Então, são coisas que você pode fazer, qualquer um pode fazer. Não precisa ser mestre em nada, é só não falar bobagem, é só não fazer que nem a gente, fazer atrapalhada, fazer aquelas coisas que a gente faz. Mas ter coragem de fazer, né? Inovar, ir para cima e fazer uma coisa legal, né? Ler um pedaço do Evangelho, né? É verdade. Eu acho que, pessoal, a gente, né, Antônio, eu queria agradecer mesmo a presença virtual de todos, mas todos ligados no coração de Jesus, que a gente possa orar junto agora, né, Antônio? Você possa fazer uma oração, para que a gente possa terminar essa live
pedindo para que Deus possa proteger profissionais de saúde, que Deus possa colocar suas mãos nas pessoas que estão doentes, possa colocar suas mãos nas pessoas que estejam trabalhando em ajuda a essa questão dessa pandemia, a profissionais, médicos, enfim, motorista de ônibus, e todos aqueles que precisam trabalhar e que estão expostos, né? Que o nosso Senhor Jesus possa iluminar cada um deles, que o nosso Senhor possa iluminar as pessoas que estão trabalhando pela nossa igreja, né? Possa iluminar que as pessoas de outras religiões, que também têm o seu papel importante de espiritualidade, né? Que a gente possa, como igreja, respeitar as religiões, respeitar as pessoas, respeitar os comportamentos, respeitar os nossos padres, enfim, que a gente possa colocar o amor de Jesus em nosso coração, mesmo que a gente se comunique online, mas que a gente possa rezar um pelo outro. A gente vive momentos difíceis, né, tristes, e que, assim, foram necessárias para as pessoas se redescobrirem, para as pessoas se reencontrarem. Então, pedir realmente a Deus que nos ilumine, né? Nós, como cristãos, como comunicadores, nós, como igreja que somos, para que o Senhor nos abençoe, nos dê força, e para que Ele sempre nos dê um espírito de ousadia, de criatividade, mas uma criatividade santa, para que Ele nos permita levar a palavra dEle para quem está realmente precisando nesse momento. E olha que são milhares e milhares de pessoas incontáveis que estão precisando de uma palavra nesse momento. Então é hora de sermos criativos, sermos realmente cristãos e fazer valer o nosso batismo, né? Como sacerdote, profetas e reis, sacerdotisas, profetisas e rainhas. Então é a hora da gente fazer valer esse batismo e realmente ser profetas. É o momento que nós temos de nos reencontrar com Deus, né? Pedir para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine e nos dê sabedoria, né? Amém. E que a gente possa evangelizar cada vez mais. A gente em casa, né? Vocês estão ouvindo aí, pai, faz meu mamar. Então, é assim, não tem jeito. Então, pessoal, gostaríamos de agradecer. Você pediu de participar? Não. Então, não. Pronto. Então, quando a gente quer, a gente vai lá e faz, né? É sempre assim. Gostaria de agradecer a presença de todos. Na segunda-feira a gente vai estar... Kátia, segunda-feira é você, hein, Kátia? A Kátia é uma pessoa muito especial para nós, uma pessoa que nos ensina muito, né? Uma pessoa que nos ajuda muito e vai nos ajudar. Eu queria agradecer o Antônio por disponibilizar. O Antônio é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que nos ajuda, uma pessoa que tem um coração enorme. Te agradecer, Antônio, por disponibilizar o seu conhecimento e que a gente possa, cada dia mais, trazer as pessoas para falarem. Então, pessoal, Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Né? Uma boa noite. E vamos lá, Jorge, obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. Um beijo na família, que Deus abençoe. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos, viu? Tchau. Tchau, tchau.